Jornal Gazeta entrevista a técnica Letícia Sausen. No último final de semana, no dia 5 de novembro, sábado, aconteceu as semifinais da Liga Fronteira Noroeste Missões de Escolinhas em São Pedro do Butiá. Foram 12 jogos. Então, o que aconteceu naquele dia foi, na verdade, surpreendente por um lado, né? Então, foram jogos com várias goleadas e o destaque foi para os donos da casa. Na categoria infantil sub-15, São Pedro do Butiá emplacou 12 gols contra a equipe de Porto Xavier e desse modo garantiu a vaga para a final. Por isso que a gente está conversando hoje com a técnica Letícia Sausen, que vai contar um pouco como é que foi esse jogo, afinal de contas foram 12 gols. E é claro, São Pedro do Butiá também participou em outras duas categorias. Conta para nós, Letícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Gazeta Integração pelo convite para falar um pouquinho mais da nossa participação aqui de São Pedro do Butiá na Liga Noroeste Missões de Escolinhas. Nós jogamos as semifinais com 3 equipes, a categoria sub-11 masculina e as duas categorias sub-15, tanto a masculina quanto a feminina. Mas falando um pouquinho mais da categoria feminina, do meu ponto de vista, elas tiveram uma atuação praticamente impecável, né? Foram pouquíssimos erros. Antes do jogo, eu chamei as meninas no vestiário, a gente conversou um pouco. Elas estavam focadas, estavam determinadas para a partida, mas assim eu pedi para elas manter o pé no chão, entrar na partida concentrada, né? Que é muito importante nesses jogos de mata-mata a gente não sair atrás no placar, até porque o cronômetro não para e se tu tá atrás no placar sempre fica um pouco mais difícil. Então eu pedi para elas muita atenção assim na marcação, que o gol viria ao natural. Mas elas com certeza me surpreenderam também, porque eu não imaginava que seria um placar tão elástico. Então eu acredito que elas estão de parabéns, porque elas se dedicaram tanto na marcação e acabaram, quando tendo a oportunidade, convertendo em gol também. E Letícia, quais seriam os fatores que você atribui para essa vitória de 12-0? Sempre é bom poder participar de uma semifinal e jogar em casa, então, torna mais especial ainda. Sim, sobre essa vitória das meninas, existem vários fatores que contribuem com isso. E elas começam ainda na casa delas, porque são meninas que têm um apoio familiar para a prática do futsal, que torna já tudo um pouquinho mais fácil. E na parte do treinamento, elas são meninas extremamente dedicadas. Elas raramente faltam treinos e quando estão no treino é desde o começo, desde o aquecimento até a parte final, fazendo todas as atividades propostas, sempre com muita seriedade, buscando melhorar, tentando sempre acertar. E isso acaba refletindo no resultado dentro de quadra depois. E eu posso me considerar também privilegiada com o grupo de meninas que eu tenho, que por mais que a maioria delas sejam novas, são 12, 13, 14 anos, elas já têm alguma bagagem, a grande maioria já tem uma bagagem de competições regionais e estaduais no futsal. Então acaba tirando um pouquinho da pressão antes do jogo, né? Então tudo isso eu acredito que influencia também no desempenho delas dentro de quadra. Vocês estão na final em duas categorias. E como é que tá esses preparativos? Como é que tá sendo essa preparação para esses jogos de sábado agora que vão definir então os grandes campeões da liga? Bom, nós estamos na final, então, em duas categorias, o sub-11, que se classificou nos pênaltis. Vai ter um jogo duro contra Porto Xavier, jogo difícil. E as nossas meninas vão enfrentar a Guarani das Missões. Também é um jogo difícil, a gente já conhece a equipe de Guarani, é uma equipe muito forte. Mas nós temos ainda essa semana para nos preparar, onde nós vamos fazer pelo menos 2 treinos e conversar bastante com as crianças, né? Para tentar tirar um pouquinho o peso do nervosismo, para que elas possam entrar em quadra e dar o seu melhor também. Então as expectativas são boas, só que a gente sabe, tem que entrar em quadra com
concentrado, sempre respeitando o adversário, e lá dar o nosso melhor para tentar trazer o troféu de campeão aqui para São Pedro do Butiá. Você conferiu a participação da Letícia Sausen, técnica das equipes de São Pedro do Butiá, que participaram das semifinais da Liga Fronteira Noroeste Missões de Escolinhas, garantindo a classificação para a final em 2 equipes. Então, neste final de semana, acontecerão as finais em Cândido Godói a partir das 8 horas da manhã. E os confrontos são os seguintes. Na categoria Sub-11 feminino, jogam Salvador das Missões e Guarani das Missões. No Sub-15 feminino, então, nós teremos São Pedro do Butiá contra Guarani das Missões. A decisão no Sub-9 masculino vai ser entre Porto Xavier e Cândido Godói. No Pré-Mirim Sub-11 masculino, o campeão vai ser decidido entre as equipes de Porto Xavier e São Pedro do Butiá. São Paulo das Missões e Porto Xavier disputam o troféu no Mirim masculino Sub-13. E no Infantil masculino, o jogo será entre Porto Xavier e Cândido Godói. E a gente lembra a todo mundo que está conectado conosco que na versão impressa do Jornal Gazeta a gente tem mais informações com a cobertura completa desses jogos que aconteceram no último final de semana.